O que importa é ter saúde, já dizia a minha avó. O que importa é ser graúdo e pensar em todos nós. Por causa da quarentena estive isolada muito em Lisboa e isso começou-me a ter a noção de saudade que eu tinha das coisas que até me irritavam. No sentido que eu acho que as pessoas gostam muito de uma coisa quando já não a têm. No meu caso, eu acho que era muito a cena do rancho. Eu, para mim, por amor de Deus, não venham com a desgarrada outra vez este jantar de família que eu quero é comer. Mas passado muito tempo e com essa distância, o que eu tinha mais saudades era de facto essas desgarradas e essa cantoria. Portanto, tento sempre remeter a esse tipo de lembranças. Falavas dos cheiros. Tu, além das canções, também materializas isso até de uma forma cutânea, não é? Lá atrás estavam a apontar para as minhas tatuagens, que a minha mãe, que está aqui hoje nesta plateia, não sei onde, está sempre a dizer não estávamos a apontar. Eu apontei só para uma. Só foi para uma. Mas a minha mãe costuma-me dizer muitas vezes: tens tantos cadernos em casa, vais arriscar os braços para quê? Mas realmente tenho aqui a cafeteira, que remete muito ao cheiro de café das manhãs da minha avó e até da minha mãe. Esse cheiro que agora já não há, porque agora as máquinas são de cápsulas, esse cheiro já foi um bocado perdido, portanto eu acho que é essa memória que é imediatamente visual, não é? Para eu lembrar, haja cabeça que o cu é para sentar. A gastronomia portuense, se falar assim, é verdade que é esta gastronomia muito criada com os produtos locais, mas muito também com os produtos que vinham de fora. As tripas do Porto têm essa carga das especiarias. As tripas da Almada do Porto, todos nós sabemos a lenda, ou que é mais uma. Mas há outras tripas. O Apício fala-nos de tripas da Almada do Porto, não, fala-nos de dobrado ou de tripas, isto no 400 anos depois de Cristo. Mas depois também temos as tripas de Cayenne, as tripas os calhos galegos, de Dijon, as tripas de... Por isso, Hélio, eu estava a perguntar, mas essa história mas as nossas têm de facto muitas especiarias, têm a ver com as isso? As nossas vão importar o estofado que já deveria existir e que já deveria ser feito, porque foi sempre feito para aproveitar as miudezas dos animais, devia ser um ensopado ao qual foi acrescentado mais tarde o feijão. O feijão não como nós conhecemos hoje inteiro, mas em puré, porque achava-se sempre que a casca que não se fazia a digestão, o que é verdade, nós não fazemos a digestão da casca, portanto havia um puré ali, um puré de feijão para adubar e para fazer o envolvimento das tripas com o resto, ou do estômago da vitela. Mas antes disso era o pão, uma fatia de pão, e colocava-se o estofado por cima. As especiarias, o cravinho, os cominhos, a pimenta, vieram enriquecer exatamente essa receita e a transformá-la única. Tem muita pena que hoje as pessoas, os cominhos é quase uma especiaria quase que marginal, assim como o cravinho, mas são de facto especiarias únicas, sob o ponto de vista aromático, que valorizam muito a nossa gastronomia, qualquer gastronomia, mas a nossa valorizam muito. Pesam-me as pernas, pesam-me penas patológicas, obscenas. Faço o que sei e o que não sei, choro, rio, rezo, rogo em vãs novenas. Esta música vem na sequência da minha mulher se queixar que eu sou muito hipocondríaco, e eu, como um bom hipocondríaco, acho que não sou. Eu acho que estou muito doente, que é diferente. Mas eu fiz esta música como brincadeira dessa coisa de ser hipocondríaco. Nós temos, desde que se assinalaram os 400 anos da morte de Camões, em 1980, nós temos um monumento a Camões na cidade do Porto. Eu vou pedir ao João para colocar a primeira imagem que selecionei de um busto, um busto de Camões, da autoria de Irene Vilar. E provavelmente alguns estão-se a perguntar: olha, um monumento ao Camões na cidade, nunca reparei nele. E se calhar podem ficar ainda mais surpreendidos se eu vos disser que ele está em plena Avenida Brasil. A localização da escultura ali no jardim na Avenida Brasil está voltada para a Barra do Douro, para a Foz. E não é por acaso. Porque Camões refere-se à cidade do Porto
nos Lusíadas, sem nunca dizer a palavra Porto. Camões diz lá, na leal cidade, de onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal. Não precisa dizer Porto, já todos percebemos. Lá na leal cidade, de onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal. Só pode ser o Porto. Mas o que é curioso é que quando Irene Vilar escolhe o local para colocar a forma como ele está posicionado tem a ver com isto. Porquê? Porque esta referência de Camões ao Porto prende-se com um famoso episódio, enfim, descrito nos Lusíadas, que são os 12 de Inglaterra. Não os vou agora amassar com esse episódio, mas é um episódio que teria ocorrido nos inícios do século XV, quando 12 cavaleiros portugueses foram participar num torneio em Inglaterra para salvar a honra de umas donzelas que tinham sido malditas, maltratadas, e portanto houve esse torneio, os grandes cavaleiros, os maiores cavaleiros portugueses contra os maiores cavaleiros, alguns dos maiores cavaleiros ingleses. Eles eram, de algum modo, o principal cavaleiro português era o filho do senhor de Penedono, era conhecido como o Magriço. E é por isso que quando em 1966 a seleção de Portugal foi jogar o Mundial em Inglaterra, eram os magriços, porque a ideia é que eles voltassem a fazer o mesmo que no início do século XV tinham feito os 12 de Inglaterra. Perdemos nas meias finais com a Inglaterra, como sabem. Enfim, mas não foi isso que aconteceu nos inícios do século XV. Como nos é muito bem descrito por Camões, isto não é uma lenda, isto tinha acontecido 100 e tal anos antes. Claro que no tempo em que Camões conta isto, já provavelmente haveria aqui algum exagero, mas na época foi um feito que foi muito badalado no país, de tal forma que 100 e tal anos depois o Camões sente necessidade de escrever isto nos Lusíadas. E o que é que tudo isto tem a ver com o Porto, com a estátua da Irene Vilar, agora que estamos a evocar os 500 anos de Camões? É porque esta referência à cidade tem a ver com o facto dos 12 cavaleiros serem oriundos de vários sítios de Portugal. Uns eram de Trás-os-Montes, outros das Beiras, outros vêm do Ribatejo. E decidem juntar-se todos e partirem todos juntos do mesmo sítio. De onde? Lá, da leal cidade, de onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal. E por isso, quando se ergue o monumento a Camões no Porto, se entendeu que, se esta referência nos Lusíadas tem a ver com a saída do barco pela Barra do Douro, então é para a Barra do Douro que Camões deverá estar a olhar. E a saudade contam coisas da cidade. Quando eu disse em casa que ia ser cozinheiro, foi o grande desgaste da minha vida, porque os meus pais odiaram a ideia. Para ter uma ideia, a minha mãe, no último Natal que passou connosco, estava o meu irmão e eu, e estavam com esta família, e ela olha para mim e diz-me assim: que vergonha, ter um filho cozinheiro, que vergonha. Nunca aceitou que eu fosse para cozinheiro, nunca aceitou, porque há 40 anos ser cozinheiro não é a mesma coisa que hoje. Hoje é Masterchef, estão aqueles programas todos, é tudo fantástico e tudo lindo, mas a verdade é que há 40 anos não era... Era precisar uma coragem. Foi quase um ato de rebeldia. Mas a verdade é que eu sempre gostei de cozinha e cozinhava diariamente. Havia uma empregada lá em casa que tinha muita graça, que quando dizia vou cozinhar, e ela dizia: lá se me acabou o sossego. E eu não sabia o que é que ela queria dizer com aquilo, até um dia que tive que lavar a louça, então percebi que o sossego, de facto, mas sempre gostei muito de cozinhar, e depois terminei o liceu e fui para a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, onde depois segui por aí fora. E um dia ia deitando fogo à casa da minha avó, porque eu costumava fazer umas fogueirinhas cá fora, e fazer umas panelinhas e tal, vinha ali a cozinhar, aquelas coisas, na brincadeira, muito pequeno. E o meu avô disse assim: vai começar a chover, vem para dentro. E eu vim para dentro e trouxe tudo. E então fui para o sótão de casa e resolvi fazer a mesma fogueirinha igual em cima do soalho. E de repente aquilo começou eu todo contente, porque aquilo que às vezes a labeira era maior, não é? A minha avó lá deve ter cheirado qualquer coisa, subiu ao sótão e viu aquilo e, como é de bem, achou muito bem, desmaiou. Deu imenso jeito naquela altura, ver a minha avó desmaiada ali no chão.
Claro que fui chamar o meu avô, não por causa do fogo, o fogo para mim estava normal, que a minha avó estava desmaiada, o meu avô chega e dá-lhe umas chapaditas para ver se ela acordava, e eu pego, e entretanto a primeira preocupação dele foi apagar o fogo, mais que a minha avó, né? E eu tinha água, que estava a fazer uma sopa qualquer, e então despejei em cima da minha avó. Por acaso a água estava fria, foi a sorte. Mas é curioso estas coisas, estava a falar da avó, que é o amor incondicional que os avós têm aos netos, que não me lembro sequer de terem discutido comigo. A preocupação foi se eu estava bem, se me tinha queimado. Por aí, mas agora fico aqui sem dormir, à procura do que não descobri. Que será? Porque temo a pensar quanto posso mudar o que sou. Eu utilizo muito o ukulele. Muita gente diz, é porque é parecido com cavaquinho, que é as tuas raízes. Eu, não. Porque eu vinha da escola, da Soares dos Reis, de guitarra às costas. E eu sempre sofri imenso das costas. E eu ficava à rasca das costas, estar com uma guitarra às costas. Então eu pensei, qual é o instrumento mais parecido, mas muito pequenino e levezinho? Está aqui, ainda hoje. O Mendes é uma alcunha que eu tenho desde muito pequenino. E eu gravei um disco com o João Só chamado Mendes e João Só porque na altura era o nome artístico que eu iria usar. E eu dei vários concertos com esse pseudónimo Mendes. Foi um tio meu que me pôs, por razão nenhuma. Uma vez perguntei-lhe porque é que ele me tinha posto a alcunha de Mendes. Ele ficou assim a pensar e disse, pois realmente podia ser Vieira. Eu sempre fui muito cuidadoso com pessoas de idade. E as senhoras estavam muitas vezes à janela, portanto eu ia sempre cumprimentá-las. E então o que é que elas decidiram fazer muitas vezes? Não foi uma, foi muitas vezes. Havia um programa na Rádio Renascença que era a Liga dos Amigos da Rádio Renascença, que dava logo a seguir ao terço. O terço era às 6h30 e logo a seguir ao terço dava o Liga dos Amigos da Rádio Renascença. E então as pessoas mandavam cartas para lá para dedicar músicas. E então aquelas senhoras, boas senhoras, coitadinhas, que Deus as guarde, andavam para lá para me dedicar música, que era uma música que era horrível, que é "Oh Fernandinho, não chores não, tadadá, meu coração, oh Fernandinho, não fiques zangado, é melhor viver sozinho do que mal acompanhado." E eu odiava a música. E depois ainda tinha que lhes agradecer em seguida. Era horrível. E o céu a girar bem lá no fundo, Sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar, minha mãe. A letra para mim é muito importante, a música também, e por isso é sempre, mas não sou capaz de estar assim na cozinha e começar a cantar o Quero Cheiro a Bacalhau Maria. E música Ou de fundo, sou mestre de culinária. Não consigo. Há pessoas que conseguem estar a ler e ouvir música. Eu ou estou a ler ou estou a ouvir música. As duas coisas ao mesmo tempo não consigo. E isso é válido para a cozinha? Incomoda-me imenso. Isso é válido para a cozinha? E para a cozinha é igual. Não consigo. Aquela coisa de entrar numa cozinha e ouvir muito ruído, que às vezes nem é música, assim uns ruídos, e eu fico doido. Eu faço a pergunta ao contrário. E a comida está presente quando vocês compõem, qual é a vossa relação com a comida sem ser nas refeições? Olha, eu tenho uma relação muito péssima, que é quando estou a compor, esqueço-me de tudo, inclusive de comer. Então às vezes passo um dia todo sem comer, depois são 2 da manhã, tipo, pá, eu não comi nada hoje o dia todo. E lá vou eu comer cereais ou assim, peço imensa desculpa. Adorava ser assim. Mas gente... Eu adoro comer e adoro cozinhar também, apesar de ser um perfeito amador e um perfeito desconhecido. Não tenho base nenhuma, mas adoro, sou um cozinheiro intuitivo. Eu adorava ver programas de culinária quando era miúdo. O Carlos Capote, na Ericeira, eu via tudo, adorava, por isso ficou-me qualquer coisa e eu adoro cozinhar. Mas eu cozinho com música, é a única exceção. Eu concordo que eu desprezo e repudio totalmente o conceito de música ambiente. Eu decoro e fico fiel às esplanadas que não têm música, que são cada vez menos. Ou restaurantes sem música. Música para mim é para ouvir, é para parar tudo para estar a ouvir. E eu adoro ouvir música no carro, mas é se for sozinho. Se for com a minha mulher, com os meus filhos, já não desligo, porque aquela coisa de ir ouvir música baixinho ao fundo não dá, o meu cérebro está sempre a tentar ir de lá.
Mas a única exceção é que eu cozinho com música, isso é um facto. Tantas vozes que nos gritam o que a mulher tem que ser, honra da casada amada, mal acaba de nascer, até quer ser ressolha, até quer ser honrada. Não me tirem já a vida, quem me der até tringalha. Preparação desta nossa conversa, fiz uma pergunta que era a outro dos convidados, sem que nenhum deles soubesse a resposta do outro. Quais eram as músicas que gostariam de ouvir o Miguel a cantar? E por isso temos uma música que foi escolhida comumente pelos dois, e é com essa que vamos terminar. E agradeço uma vez ao El e à Cláudia e pergunto-lhes porque é que escolheram esta música. Talvez se eu dançasse. Talvez se eu dançasse. Miguel, qual é a música? Escolhi esta música. Esta música veio depois de ver os concertos do Miguel. Miguel consegue ter uma característica muito especial, que eu acho que é muito raro. Eu vejo muitos concertos mesmo, porque eu sou fanática por artistas, principalmente portugueses. Adoro, acompanho o trabalho de todos eles. E o teu concerto tem um fenómeno genial. Primeiro, é transversal para todas as idades. É dos poucos concertos que eu vejo em Portugal que tu vês do bebé pequenino com os fones para os ouvidos, porque é muito pequenino para estar num concerto. Desde a guintinha. Desde a guintinha até a voz que leva depois a família toda. É uma coisa muito de comunidade, muito familiar. E esta música, Talvez Se Eu Dançasse, é a música que eu vi ao vivo que mais contagiou a alegria comum. Exatamente para aquilo que tu digo de princípio. A palavra tem muito peso, as palavras têm muito peso. Aquela canção que a Cláudia cantou é lindíssima. Nasci Maria, nasci mulher, tudo isto tem muito peso. E esta canção é exatamente isso, é o peso da poesia e é o peso depois da música, que é belíssima e uma interpretação fantástica. Obrigado. Baby, eu sei, eu tenho essa noção de mim. Talvez se alguém me jurasse que talvez ninguém soubesse, talvez até te convencesse, talvez se eu dançasse como se ninguém me visse, como se ninguém me disse os meus passos. Eu gosto muito das músicas com história, porque o anterior juiz provedor da confraria, que era o engenheiro Paulo Valade, ele dizia que a festejar também se aprende, e efetivamente isto é o exemplo. Mas eu gosto muito mais dos nossos cafés na Bacelar. E não é pelos pãezinhos da Bacelar, é porque eu fico feliz de vos ter como amigos, e eu não podia ser mais grato do que ter-vos por amigos. Miguel, deixa-me também dizer-te que se eu tivesse que votar, eu também escolhia o Talvez Se Eu Dançasse. Porque eu conheci o Joel num programa que ele dedicou à confraria, e o Miguel eu conheci na passagem de ano 2019-2020, foi o último homem a encher a Avenida dos Aliados antes das obras de metro. E lembro-me que o Chico, nosso amigo Chico, que hoje não está aqui, quando reuniu comigo, disse: o Miguel só pediu uma coisa, que é, mal acaba o fogo da passagem de ano e ele quer começar a cantar o Talvez Se Eu Dançasse. Então conheci o Miguel com um gorro amarelo e ele foi para os Aliados de bicicleta, que é outra característica maravilhosa, que ele tem esta simplicidade. Por isso, Miguel, eu também escolhi esta. Muito obrigado por seres meu amigo. Joel, muito obrigado por seres meu amigo. Talvez se eu dançasse como se ninguém me visse, como se ninguém me disse os meus passos. Já foi aqui dito, nós a 20 de dezembro deste ano comemoramos 630 anos, é de facto uma caminhada muito longa, e até 20 de dezembro de 2025, ótimo aspecto, não é? Até 20 de dezembro de 2025 nós vamos ter um conjunto de surpresas, um logotipo comemorativo, iniciativas que vão ser realizadas, novidades no nosso núcleo museológico. Mas só me resta dizer-vos uma coisa: nós somos muito chatos, mandamos e-mails, estamos sempre ativos no Facebook, estejam atentos. Talvez se eu me cantasse como se ninguém me ouvisse, como se ninguém contasse os compassos. Na, 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 na. Vamos lá cantar, pessoal. Na, na,
na 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 dum 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 dum. Na 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 da da da. Obrigado! Hélio Loureiro, Cláudia Pascoal, Miguel Araújo, João Cleto!